Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Estarei lendo do verso 12 ao verso 19 e eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, no qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somente até aí a leitura do nosso texto. Peço que você feche seus olhos. Mais uma vez, nós vamos orar e pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, nós estamos diante da palavra do Senhor que foi lida nesse momento, vai ser exposta agora, e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos ser tocados pela Tua palavra e conduzidos por ela. Que o Espírito Santo do Senhor aplique as verdades, ó Deus, que nós lemos, entenderemos aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos essa noite de um tema que, na verdade, é uma pergunta. E a pergunta é: e se o sepulcro não estivesse vazio? É a reflexão que o apóstolo Paulo nos conduz aqui nesse texto que nós acabamos de ler. E se o sepulcro ele não estivesse vazio? E se Cristo ainda permanecesse naquele túmulo, naquela cova? Eu mencionei aqui hoje pela manhã um ocorrido recente, mas eu gostaria de remencionar esse ocorrido. Perguntaram para um pastor, e fizeram a esse pastor a seguinte pergunta: Pastor, você acredita realmente que Jesus ressuscitou? Foi a pergunta que fizeram para ele. E aquele pastor, ele disse: Amigo, eu não acredito, eu vivo. E aquele que perguntava, ele disse o seguinte: Você vive Jesus ressurreto? E aquele pastor então responde: Sobre a ressurreição literal de Jesus, eu não faço ideia se aconteceu ou não. É uma questão de fé. E não de acredito ou não acredito. A minha fé diz que sim, porém a minha razão diz que não. E o pastor continua: Quer saber? O que isso importa? O que importa se ele ressuscitou ou não ressuscitou? Sabe o que realmente importa? Aquele pastor então, ele retruca a pergunta para aquela pessoa. Sabe o que realmente importa? Todas as vezes que ajudamos alguém em necessidade, lutamos ao lado dos oprimidos, vencemos o nosso próprio egoísmo, denunciamos governos corruptos e cuidamos do planeta, Jesus Cristo ressuscita em nós. Meus queridos, o que esse herege acaba de afirmar é o seguinte: que se a ressurreição acontece
ou não acontece, isso pouco importa. Isso não faz diferença alguma para nós. Não faz diferença, mas o que realmente importa são caridades realizadas pelas pessoas que, fazendo isso, vão expressar o Espírito de Jesus. Como se naquele momento fosse Jesus através daquelas pessoas. Isso, na voz desse pastor, é o que de fato importa. Quando a gente olha para a Bíblia, nós percebemos que a morte e a ressurreição de Jesus, elas são pontos centrais para o cristianismo e para o Novo Testamento. São pontos fundamentais para a teologia da nossa igreja, para a teologia da igreja. Esses eventos, eles foram reconhecidos como fundamentais, desde a igreja primitiva até o presente, a ressurreição de Jesus. O Antigo Testamento contém muitas referências à decadência da morte, contém muitas referências às profundezas da sepultura, que no hebraico são chamadas de Sheol. Há várias referências no Antigo Testamento sobre isso. Ele aborda circunstâncias desesperadoras. Ele diz sobre o quão sofrido é estar à beira da morte. Por várias vezes nos Salmos de Davi ele expressa esse pavor que é estar diante da morte. E por mais que a doutrina da ressurreição ela não seja claramente expressa no Antigo Testamento, como é no Novo, em todas essas circunstâncias, onde este pavor da morte é mencionado, em contrapartida, a segurança em Deus é sempre garantida nos escritos do Antigo Testamento. Pedro, ao proferir as palavras, ali diante daqueles que acusavam os discípulos de estarem loucos, ele diz um salmo de Davi, salmo de número 16, onde Davi diz que ele não veria a corrupção do seu corpo, e que o santo de Deus, ele não seria deixado na cova. Então sempre a dor da morte, ela é comparada à esperança de um Deus que cuida e que protege, e que garante a sobrevivência do seu povo. Então sim, a doutrina da ressurreição também está no Antigo Testamento. Vários textos, vários salmos mostram esse drama. Não deixarás a minha alma na morte, diz Davi. No Antigo Testamento, várias pessoas também, meus queridos, foram ressuscitadas, várias pessoas. Nós temos, por exemplo, o filho da viúva de Serepta, que é mencionado lá em 1 Reis, capítulo de número 17. Nós temos o filho da Sunamita, que é mencionado em 2 Reis, capítulo 4. Nós temos o homem que foi jogado no túmulo de Eliseu, que está lá em 2 Reis, capítulo de número 13. A ressurreição de Jesus agora, ela, como eu disse, na nossa liturgia, ela não foi uma doutrina articulada. Não foi uma doutrina articulada. No Antigo Testamento, vários eventos aconteceram. E a nossa religião, o cristianismo, ele é pautado sobre inúmeros milagres e sinais. O cristianismo é uma religião pautada em milagres. E o maior desses é a ressurreição de Jesus Cristo. Então a ressurreição ela não foi algo articulado. Se fosse articulado, até que ponto alguém sustentaria uma mentira? Até que ponto? Os apóstolos iriam sustentar uma inverdade da ressurreição, sendo perseguidos, apedrejados, açoitados, mortos, crucificados, decapitados. Até quanto? Quantos precisariam morrer para que alguém dizia: olha, gente, foi tudo uma brincadeira, nada disso aconteceu? Até quanto a mentira seria sustentada? Quando Pedro se dirigiu àquela multidão de judeus devotos, no dia de Pentecoste, através de todo o livro de Atos isso acontece, e o que é proclamado é: Jesus ressuscitou. A ressurreição é o ponto central da fé cristã. É
o ponto central da nossa fé. Essa doutrina, ela tem sido e ela é ainda a peça fundamental da nossa fé e do cristianismo. O nosso texto se inicia com Paulo afirmando que toda a Escritura aponta e atesta para a obra de Jesus, o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Como ele diz lá no início do capítulo, tudo acontecendo segundo as Escrituras. É o que ele afirma nos primeiros versículos do capítulo 15. E que esta é a mensagem pregada por ele. Esta é a mensagem poderosa para salvar pecadores. Ele afirma que homens testemunharam essa obra. Porém agora ele muda o tom com uma pergunta. Por que alguns afirmam, então, que essa ressurreição não aconteceu? O nosso texto, queridos, ele contesta um problema grande na percepção da teologia e da ressurreição que havia na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto existia uma heresia recorrente. E estes acreditavam que a ressurreição física de Jesus Cristo não havia acontecido. Possivelmente ali influenciados pela filosofia grega, possivelmente influenciados ali por diversos outros tipos de pensamentos, eles acreditavam numa ressurreição diferente, como se fosse uma ressurreição somente espiritual. E que quando a pessoa então era batizada pelo Espírito Santo, ela experimentava dessa ressurreição espiritual. Ela ressuscitava juntamente com Cristo ali no batismo com o Espírito Santo. E ele testificava então essa sua ressurreição com Jesus Cristo através da manifestação dos dons, principalmente o dom de línguas. Essa era uma heresia recorrente dentro dessa igreja. Não criam na ressurreição física, mas somente espiritual. Cristo ressuscitava espiritualmente. O seu corpo ainda jazia naquele túmulo, porém o seu espírito ressuscitou. E as pessoas então participam dessa ressurreição através do batismo. Essa é a heresia. Por isso Paulo pergunta, como pois afirmam alguns dentre vós que não há a ressurreição dos mortos? E ele continua no verso 13. Ele diz o seguinte, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo, muito inteligente, ele usa aqui uma espécie de técnica de lógica, muito usada por pessoas que vão entrar em debates. Paulo pega o argumento então da igreja de Corinto e ele começa a explorar esse argumento até o seu limite. Ele diz, beleza, então, vocês não creem que Cristo ressuscitou. Então vamos supor então que Cristo não tenha ressuscitado. E vamos entender quais seriam as consequências para nós, como igreja, se Jesus estivesse ainda no túmulo. Paulo pega esse argumento e ele explora e vai até o limite. Vamos ver os absurdos que vocês estão se referindo e afirmando através de tudo isso. Se somente a alma de Cristo ressuscitou, então o corpo está na sepultura, então não há ressurreição, é o que Paulo diz. Não tem como uma ressurreição somente da alma. A ressurreição acontece quando o corpo morto, ele então retorna à sua vida. Se a sepultura não está vazia, afirmar que há uma ressurreição é mentira. É mentira. É a primeira coisa que ele diz no verso 13. Ele continua no verso 14, dizendo o seguinte, então se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Aqui ele começa então a explorar esse argumento e dizer aqui quais seriam as consequências. E a primeira consequência é, a pregação é inútil. E a fé também é inútil, é o que ele está dizendo aqui. O Cristo ressurreto é o centro da nossa teologia, é o centro da nossa fé. Então Paulo afirma que negar a ressurreição de Cristo é ir contra toda a evidência sobre isso, sobre a disposição que estava ali pregada, exposta na igreja primitiva. Negar a ressurreição de Jesus é dizer que durante anos de história a igreja estava mentindo.
A pregação era inútil. Os momentos que a igreja se reuniu, de nada valeu. Até mesmo a fé de vocês é igualmente inútil. Nos tempos de Paulo, centenas de pessoas poderiam testificar que Jesus Cristo ressuscitou. Paulo vai dizer isso aqui no seu texto. Ele vai dizer no início do capítulo justamente isso, que centenas de pessoas no seu tempo foi visto, primeiramente, ele vai dizer, ali ele foi ressuscitado, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. E ele diz, dos quais a maioria está vivo até agora. Depois ele diz, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. É o que Paulo diz. Existem inúmeras testemunhas, pessoas que estão vivas, dizendo, nós vimos o Cristo ressurreto. Então, afirmar é dizer que mais de 500 pessoas estão mentindo por aí. E estão morrendo por uma mentira. É afirmar isso. Então, se Jesus ainda está no túmulo, ele diz, todo o conteúdo da minha pregação, todo o conteúdo apostólico são palavras vazias, são inúteis. A fé de vocês é inútil, nós estamos perdendo tempo. Eu estou perdendo meu tempo enquanto escrevo essas palavras. E vocês estão perdendo o tempo de vocês enquanto vocês lerão essas palavras. É tudo inútil, é tudo vão, se Cristo não ressuscitou. E ele continua expondo mais uma outra consequência, dizendo que os apóstolos e os pregadores são impostores e falsas testemunhas de Deus. Ele diz, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, verso de número 15. Queridos, se Pilatos ou os apóstolos tivessem removido o corpo de Jesus, eles tivessem tirado ali o corpo de Jesus e levado para um outro lugar secreto, a doutrina da ressurreição, ela desmorona totalmente. O testemunho dos apóstolos seria fraudulento. O testemunho de inúmeros crentes seria fraudulento. Então Cristo seria até mesmo um impostor, porque ele afirmou a sua ressurreição. Seus apóstolos enganadores e a igreja uma grande fraude. Paulo está dizendo, vocês estão percebendo a loucura desta afirmação que vocês estão dizendo? Dizendo por aí que a ressurreição do corpo ela não existe. Se a ressurreição de Cristo ela for mentira, Paulo e todos os seus associados seriam expostos, colocados nos jornais, como os impostores da pior espécie que existe. Enganam pessoas, fazem pessoas morrer pela pregação deles, e ainda ganham dinheiro com isso. São sustentados, fraudulentos, mentirosos. Eles seriam então, em primeiro lugar, ou estariam dando um falso testemunho da palavra do Senhor, ensinando o que Deus nunca disse, ou eles seriam até mesmo instrumentos de Deus para enganar pessoas. Verso 16 e verso 17, mais uma consequência, não há perdão para vocês, é o que Paulo diz. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, é o que ele vai dizer. Queridos, entenda uma coisa, o cerne da ressurreição é, Deus entregou o seu próprio Filho para a remissão dos pecados do seu povo. Esse é o cerne da ressurreição. E a ressurreição de Jesus, então, ela valida, ela atesta que o sacrifício de Jesus ele foi aceito. É assim que nós cremos. É assim que a gente defende. Quando Jesus, então, ele ressurge, ele ressuscita, é Deus aprovando, atestando, aceitando
o sacrifício de Jesus. A ressurreição, ela nos aponta isso. Esta é a verdade. Efésios capítulo 2, verso 4 e 6, Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O cerne da ressurreição é a remissão de pecados, é o perdão dos pecados. Sem isso, a fé de vocês, Paulo diz, é inútil. Sem isso, a fé de vocês não tem valia alguma. Primeira coisa, se Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer que se ele não saiu do túmulo, ele está morto. Um Cristo morto é incapaz de justificar outra pessoa. Ele é incapaz. Todos então agora permanecem em seus pecados. Todos vão permanecer, não há mais justificação, não há mais remissão, não há mais nada que pode nos livrar da morte, nos garantir perdão, justiça. Não há mais nada. Sem o Cristo ressurreto não existe justificação. Por isso Paulo está dizendo, vocês vão continuar no pecado de vocês. Não tem vida, não tem fé, não existe perdão. A esperança de vocês já era. Vocês estão aqui todos os domingos se reunindo, porém sem esperança. Quando a morte vier, o inferno estará esperando todos vocês. Porque não há perdão. E sem perdão não há eternidade. Sem perdão não há céu. Não tem esperança para ninguém, se Cristo não ressuscitou. E ele continua, verso 18. Não há salvação também para quem já morreu. É o que ele disse. E ainda mais os que dormiram em Cristo, ele diz, pereceram. Não há esperança para ninguém, é o que Paulo diz. Aqueles que morreram, talvez ali no seu último suspiro, já estavam ali sedentos, imaginando, quando eu fechar os meus olhos, eu abrirei os meus olhos na eternidade com Deus. Mas se Cristo não ressuscitou, esse último suspiro foi inútil, foi em vão. Não há esperança para ninguém. Não há salvação para ninguém, se Cristo não ressuscitou. E por fim, a última consequência, a infelicidade eterna. Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, diz o verso 19, somos os mais infelizes de todos os homens. Ser o mais infeliz no original quer dizer as pessoas mais dignas de pena. E essa ideia original, ela casa muito bem com a interpretação desse versículo. Desde o tempo da conversão até a morte, os coríntios que morreram e viveram com essa esperança da vida eterna, quando morreram, essa esperança não se tornou realidade. Mas sim se tornou uma desilusão, porque não foi o que eles encontraram após a sua morte. Paulo declara que quando a esperança é destruída, os crentes são iludidos. Quando a esperança ela é destruída, o que sobra é desilusão, infelicidade. E que essa é a realidade de todas as pessoas, então, se Cristo não ressuscitou. São pessoas que merecem muito mais compaixão do que todas as outras. E por que isso? Os descrentes, eles já vivem uma desesperança. Aquele que não conhece o Evangelho, aquele que não conhece da palavra, ele já vive em desesperança. Ele não sabe sobre a realidade do céu. Ele não sabe sobre a realidade da salvação. Ele não sabe sobre a realidade do perdão. Ele não sabe.
Por isso ele vive uma vida depravada, pecaminosa, iludido nos seus prazeres, nos seus ídolos. Aqueles que conheceram se privaram, buscaram a santificação, se privaram às vezes de amigos, se privaram às vezes de ambientes, se privaram às vezes de coisas que eles gostaram, por amor a Jesus, mas coitados, foram todos iludidos. Antes não tivessem conhecido o Evangelho, antes não tivessem e vivessem os seus prazeres. É isso que Paulo está dizendo aqui. Dignos de pena somos nós, se vivemos uma esperança que um dia se tornará uma desilusão para todos nós. Queridos, o cristianismo ele é, como eu disse, uma religião que se destaca por ser construída sobre milagres. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Nós cremos que milagres acontecem, que sinais acompanharam o nosso Senhor Jesus. E dentre esses milagres, o maior deles é a ressurreição de Cristo. E nós temos a certeza de um milagre, que é a nossa ressurreição. O cristianismo, ele é fundamentado sobre essas verdades. A ressurreição, então, é o centro da narrativa bíblica, da nossa fé. Toda a base da nossa fé encontra-se nessa verdade. Cristo vive e ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou corporalmente dos mortos, como a primícia dos crentes, a fé bíblica ela é uma mentira e ela é ineficaz. A pregação é inútil. As testemunhas apostólicas são falsas. O pecado permanece imperdoado. E os crentes morrem com uma esperança que nunca vai se realizar em suas vidas. A pergunta que fica para nós é: e quando nós vivemos como se Cristo não tivesse ressuscitado? Talvez você nunca afirmou algo semelhante ao que a igreja de Corinto diz. Cristo não ressuscitou. Talvez você nunca disse isso. Talvez você nunca afirmou a heresia desse pastor da nossa introdução, que diz que Cristo, ele vive em nós quando nós fazemos caridade. Talvez você nunca disse isso. Mas talvez alguns de nós, muitos de nós, às vezes vivemos como se Cristo não tivesse ressuscitado. Levamos a nossa vida, conduzimos o nosso dia a dia, sem com que essa verdade grite em nossos corações. Vivemos como se Cristo ainda estivesse na sepultura. Talvez Cristo até vive para você. Talvez Cristo até vive para alguns de nós. Mas Ele é igual a algum parente que um dia morreu e talvez você afirma que Ele vive nas suas memórias. Talvez Cristo vive dessa mesma forma para você, somente nas suas memórias. Somente quando aquela lembrança, Jesus vive. Mas como eu disse, no seu coração essa verdade não grita. No seu coração essa verdade não está cravada. Ela não é reafirmada. A Bíblia nos mostra as questões aqui importantes, queridos, sobre a ressurreição. E não vê-la é algo extremamente prejudicial para nós como igreja. Extremamente prejudicial. Nós temos aqui consequências para a igreja e consequências para o crente individualmente. O que Paulo nos mostra aqui, que essas consequências para a igreja é que o culto, a comunhão, o ensino, a pregação e a fé perdem todo o sentido. Todo o sentido. Se Jesus ele não ressuscitou, o que fazemos aqui não tem sentido algum. Nenhum, queridos. Em Minas a gente tem uma expressão, que é a expressão fazer papel de bobo. Eu não sei se você conhece essa expressão.
Quando alguém está fazendo algo inútil, quando alguém faz algo que não tem relevância alguma, algo que não corresponde com nada, aí geralmente a pessoa diz: para de fazer papel de bobo, só. Você está fazendo não tem valia nenhuma, é inútil. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos aqui fazendo papel de bobo, cantando músicas, orando, lendo uma Bíblia, escutando esse sermão. Eu estou aqui por aproximadamente já 25, 30 minutos enrolando você com mentiras, se Cristo não ressuscitou. Irmãos, nós podemos fechar o nosso templo, jogar fora as nossas Bíblias e encerrar nossas canções, se Cristo não ressuscitou. Tudo que nós ouvimos, toda a nossa teologia, todo o nosso embasamento, tudo isso se perde, se Cristo não ressuscitou. Os apóstolos eram impostores da pior espécie. Viam seus companheiros morrendo por uma mentira e ficavam calados. Enganavam pessoas por uma mentira, e hoje eu estou aqui enganando vocês, se Cristo não ressuscitou. A fé de vocês é igualmente inútil, é o que Paulo diz aqui. Nosso testemunho, o testemunho de vocês é uma fraude. Se Cristo não ressuscitou, essa é a consequência para a igreja. Agora, se como a Bíblia diz, que Cristo ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus, está na glória com o Pai, tudo muda. Tudo muda. Tudo ganha vida, tudo ganha sentido, tudo ganha propósito. Queridos, quando você vem para cá, quando você estava na sua casa, se arrumando para cultuar a Deus, uma pergunta: como estava o seu coração? O que gritava no seu coração enquanto você se trocava? O que gritava no seu coração enquanto você penteava o seu cabelo? O que gritava no seu coração? A certeza da morte e da ressurreição de Jesus? É isso que grita no seu coração enquanto você está se aprontando para o dia do Senhor, para o domingo? Se não é isso que grita no seu coração todo domingo, antes de você vir para cá, o seu tempo aqui é perdido. O nosso tempo aqui é perdido. É isso que precisa ser gritado nos nossos corações todo domingo. Cristo vive. Eu estarei nesse momento com o povo dele, adorando a ele, cultuando a ele, porque ele vive. É isso que precisa estar nos nossos corações. É isso que precisa estar no seu coração. E por fim, nós temos as consequências para nós individualmente. O perdão, a justificação, a salvação, a vida eterna, tudo isso foi uma falsa esperança. Se Jesus não ressuscitou, o perdão não existe. Na verdade, querido, se Jesus não ressuscitou, ele foi um homem qualquer, que recebeu o salário do pecado, como nós também recebemos, a morte. Ele reviver é a confirmação de que ele é o Redentor. Ele reviver é a confirmação de que ele é o Messias. Se isso não acontece, mostra que Jesus era um homem qualquer. Só há remissão de pecados porque Cristo venceu a morte. Perceba isso. Perceba algo, queridos. A Bíblia, ela nos fala sobre a ira de Deus. A Bíblia nos fala sobre o castigo eterno. A Bíblia nos fala sobre a realidade do inferno. Se Cristo não ressuscitou, nós somos mais infelizes, porque nós sabemos essas verdades e vivemos fingindo que elas não são verdades. Por isso Paulo disse, a nossa esperança em Cristo Jesus, ela se resume a isso aqui agora,
somos os mais infelizes de todos os homens. Porque sabemos as verdades do inferno e da justiça de Deus. E tentamos nos enganar, nos iludir, como se nada disso existisse ou que tivesse uma falsa forma de corrigir essas coisas. Talvez seria melhor se os nossos olhos não tivessem sido abertos. Os incrédulos pecam e está tudo bem. Nós, às vezes, vivemos iludidos, mas não alcançaremos o perdão se Cristo não ressuscitou. Você continua um pecador se Jesus não ressuscitou. Você continua alguém que precisa ser justificado se Jesus não ressuscitou. Você continua alguém que precisa ser restaurado se Jesus não ressuscitou. Os seus pecados, eles continuam sobre você se Jesus não ressuscitou. Os seus pecados, eles ainda continuam sua responsabilidade se Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, você vai precisar prestar contas a Deus por cada um dos seus pecados, se Ele não ressuscitou. E não há nada que você faça para poder corrigir, porque os seus pecados continuam se acumulando. Amanhã tem mais. Depois de amanhã tem mais. E como fica a gente com Deus? Como fica a nossa situação diante do Senhor? Imagina Estevão. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu me imaginei ali no lugar de Estevão, sendo apedrejado. Em um determinado momento, Estevão diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Se Cristo não ressuscitou, Estevão estava apenas tendo uma ilusão. Estava iludido, talvez algo ali diante daquela opressão e aquela dor influenciou ali o seu psicológico e ele teve uma visão, uma ilusão naquele momento. Como anda o seu coração, queridos? O que grita no seu coração? O que tem gritado? Tem gritado: Cristo vive. É isso que grita no seu coração. É isso que está cravado no seu coração. É isso que está marcado no seu coração. Se não é isso, é tempo de se ajustar com Deus. Se não é isso, é tempo de buscar a Deus. Se não é isso, é tempo de se converter dos pecados. Se não é isso, é tempo de reconhecer que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. É tempo de crer na sua obra. É tempo de reconhecer a sua obra. É tempo de se curvar diante dele. Se curvar diante do seu poder. De entender o maior milagre que é a ressurreição de Jesus. E no milagre que nos está garantido a nossa ressurreição. Se não é isso que grita no seu coração, é tempo de se ajustar com o Senhor. É tempo de se ajustar com Ele. Porém, se é isso que grita no seu coração, se é essa verdade que está cravada no seu coração hoje, Ele vive. Paulo, ele continua. Ele diz algo importante para nós. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se vista da imortalidade.
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz no verso 58, eu gostaria que você lesse junto comigo, todos juntos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Porque a morte foi tragada pela vitória de Cristo Jesus. O que nós fazemos aqui não é em vão. A esperança e a promessa para você, que no seu coração grita essa verdade, é essa. Não é em vão. Não é em vão. As dores, as lutas, o seu sofrimento, a sua luta contra o seu pecado, a sua luta para ser santo, a sua luta para se manter firme, fiel, temente a Deus, a sua abnegação, quando você abre mão dos seus prazeres por amor a Jesus, quando você abre mão até mesmo de amizades por amor a Jesus, quando você abre mão de lugares por amor a Jesus, quando você abre mão da sua própria vida por amor a Jesus, Paulo diz, em Deus, nada disso é em vão. Nada disso. Nada disso. Porque a morte foi tragada, eliminada pela vitória de Cristo Jesus. Por isso no Senhor o nosso trabalho ele não é em vão. Por isso no Senhor o nosso sofrimento por amor a Ele não é em vão. Por isso no Senhor as nossas perseguições por amor a Ele não serão em vão. Por isso no Senhor o nosso culto por amor a Ele, ele não é em vão. Não é em vão. E louvado seja Deus por isso. Que no nosso coração grite todos os dias, Cristo vive. Cristo vive. Ele ressuscitou. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, queridos. Nós vamos orar mais uma vez. Enquanto nós